Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nosso assunto da noite de hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Toda árvore boa não dá maus frutos, e toda árvore má não dá bons frutos. Porque uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Assim, pelos seus frutos conhecereis os profetas. Porque do que está cheio o coração, é disso que a boca fala. São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Pois bem, na noite de hoje nós vamos começar refletindo. Quais os frutos que sua árvore está dando? Do que está cheio o nosso coração? Será que em algum momento nós refletimos sobre isso? O que nós estamos pensando? O que nós estamos falando? O que nós estamos conversando com o outro? São palavras, são assuntos que edificam, que auxiliam? Ou são palavras que menosprezam, que ofendem o outro? Porque, como diz, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, serve para iniciarmos refletindo sobre o assunto da noite de hoje. Não basta nós termos atos grandiosos, porque eu ajudo, eu auxilio o meu próximo, eu faço a caridade na casa espírita, eu faço a caridade no lar dos idosos. Mas e o que tem dentro de nós? Estamos fazendo por vaidade? Um bem com ostentação? Ou é de verdade? Ou é aquilo que realmente nós temos dentro do nosso coração que nós estamos fazendo? Para obtermos a resposta, analisemos nossa forma de nos comunicar. Como que nós estamos nos comunicando? Com amorosidade ou com agressividade? No caminho da evolução é imprescindível passarmos pela esquina do autoconhecimento. Primeiramente, nos conhecermos a nós mesmos. Porque na maioria das vezes, como eu sempre falo, nós costumamos apontar, julgar o outro como se nós conhecêssemos o outro. E nós nos conhecemos a nós mesmos? Nós nos damos conta das nossas mazelas? Ou a gente prefere apontar no outro, que é mais fácil? Porque o outro vai ter que se trabalhar para se melhorar. Mas o trabalho precisa acontecer primeiramente em nós. Só que nós temos uma resistência de ficarmos cara a cara com nós mesmos, porque nós sabemos das nossas qualidades, mas também das nossas mazelas, daquilo que nós precisamos melhorar como seres em evolução. Por que nós precisamos nos conhecer? Porque um dia nós iremos retornar para o plano espiritual. E quando chegarmos lá, não seremos questionados o bem ou as qualidades ou o que o outro fez ou deixou de fazer. O que nós estamos levando na nossa bagagem? Na nossa bagagem moral, na nossa bagagem espiritual? Eu tenho feito o bem? Eu tenho agido no bem? Se por um lado temos responsabilidades diante da palavra e de acordo com a forma com que realizamos a comunicação de nossas ideias, temos, quando conhecedores da doutrina espírita, tais responsabilidades. Então, quando nós conhecemos o assunto, quando nós sabemos o que vem depois,
aí a responsabilidade, o nosso compromisso é maior. Ah, mas eu não trabalho na casa espírita. Não depende de estar trabalhando, frequentando. Nós não estamos mais com o véu da ignorância nos nossos olhos que nos impedem de avançarmos rumo ao nosso progresso. Então, seremos responsáveis, sim, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, porque nós conhecemos o que é o certo e o que é errado. Mas eu tenho livre-arbítrio, com certeza, nós temos o livre-arbítrio, mas nós saberemos o que iremos colher lá na frente. Não vamos querer plantar uva e colher laranja. Então nós precisamos refletir sobre isso. Por isso que ele nos diz, precisamos passar pela esquina do autoconhecimento. Reconhecemos ao estudarmos o Espiritismo que toda a pedagogia espírita é voltada para o amor. Sua metodologia prevê o foco no educando, promovendo através da empatia a construção do conhecimento. Neste campo não cabe a forma agressiva de se comunicar. A empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Aquilo que eu estou dizendo para o meu próximo é aquilo que eu quero ouvir? Fazer aos outros aquilo que quer que faça para si. Então, eu vou gostar se o outro se dirigir a mim com grosseria, com raiva, me ofendendo, nos ofendendo? Nós não gostamos. Então, primeiramente, nós precisamos fazer o inverso. Será que eu vou gostar de ouvir aquilo que eu quero falar? Ah, mas eu sou assim, nós somos assim, mas todos os dias nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Agora, eu posso ser melhor do que uma hora atrás. Diz-nos Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, Kardec nos diz, pela sua transformação moral e pelos seus esforços para domar as más inclinações. A nossa transformação, mais uma vez, não cobrarmos a transformação do outro, porque muitas vezes, ou melhor, a maioria delas se dá a nossa transformação se nós querermos algo, em especial uma harmonia no lar. Eu não posso querer cobrar da minha família a harmonia se eu levo a desarmonia. Então eu preciso me transformar moralmente e me esforçar para domar as más inclinações. Se eu sou uma pessoa impaciente, vou ter que domar essa má inclinação e me esforçar em ser paciente. Se eu costumo ofender o outro, eu vou ter que transformar a minha moral, melhorando a forma com que eu trato o outro. Dou exemplo do lar, porque é a nossa primeira escola. É onde nós estamos ali com as pessoas, onde nós mais precisamos nos ajustar. Viemos pelos laços do amor na mesma família,
mas somos espíritos, somos seres individuais, cada um com as suas qualidades, cada um com os seus defeitos, mas juntos vamos auxiliar uns aos outros. Geralmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. E assim as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Assim, pois, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Por que ele nos diz isso? Porque os profetas, eles não precisam fazer milagres, grandes espetáculos para provarem que são profetas ou missionários de Deus. Muito pelo contrário. Aqueles que são os missionários de Deus neste mundo, na maioria das vezes, eles não se intitulam como sendo um missionário de Deus, se engrandecendo, se envaidecendo. Muito pelo contrário. Ele procura ser discreto, porque ele está cumprindo a sua missão. Ele não precisa dizer eu sou enviado de Deus, ou sedar certos nomes para se engrandecer. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas impressionantes para seduzir os próprios escolhidos. Muitas vezes eles usam de palavras bonitas, artifícios bonitos, espetáculos, palavras difíceis para se engrandecerem, quererem ser cultos. Mas não é isso, não é essa a missão deles. Mas sim, eles irão agir com simplicidade, com humildade, sem querer ser melhor do que ninguém. Não precisa de muito para poder cumprir os seus desígnios aqui. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, é a sua moral que vai falar mais alto. São os seus exemplos, é como ele vive, como ele trata o outro. E não ele querendo se colocar em evidência para ser o melhor. De maneira nenhuma. Ele é simples, ele é humilde, ele é amoroso, caridoso e generoso. Meus bem-amados, não dai crédito a todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como alguns afirmam e exageram ao contrário, vem dar a eles um último golpe. Não peças ao espiritismo milagres nem prodígios, porque ele declara formalmente que não os produz. Aí tem muitas pessoas que nos convidam para ir a uma casa espírita, porque na casa espírita tu vai ter um milagre que vai curar a tua saúde, que tu vai receber a mensagem dos teus entes queridos. Mas não. Porque nós sabemos que
tudo que nós recebemos é conforme o nosso merecimento, inclusive mensagens dos nossos entes queridos que já partiram. Como Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Se nós merecermos receber a mensagem de nossos entes queridos, ela virá espontaneamente. Caso contrário, se nós formos em busca, pode ser que possamos receber, mas que não seja de fato de quem nós desejamos que seja. Como se vê aqueles que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em benefício de si próprios. Aí tem aqueles que se dizem milagrosos, que até a própria mensagem, porque ele traz a mensagem dos seus entes queridos, mas ele pensa em si próprio como? Eu te cobro tanto para eu te dar a mensagem. Dai de graça o que de graça recebestes. O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele não tira proveito pessoal, porque ele sabe da sua responsabilidade, do que ele está fazendo. Ele recebeu aquela faculdade gratuitamente. E ele tem uma séria missão e responsabilidade em executá-la. A missão de prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Na revista Reencarnação, número 420, na página 24, nos esclarece: Jesus deixou conosco uma doutrina e exemplos de comportamentos dos quais podemos lançar os alicerces de uma metodologia do processo de educação dos sentimentos. Da atitude de Jesus em relação ao homem, podemos afirmar que ele próprio, a sua personalidade, constituía o seu método, despertando para a ação com um claro convite a um relacionamento autêntico. Jesus não retém as pessoas junto a si. Numa atitude contemplativa, ao contrário, incentiva-as ao convívio com o outro, recomendando a mudança interior e a renovação de atitudes. Que queres que te faça? Tudo depende de ti. Vá e não torna a pecar. Então, o nosso Mestre Jesus nos diz que nós precisamos usar a metodologia da educação dos sentimentos. Para isso, nós precisamos nos conhecermos. Mais uma vez, nós voltamos no autoconhecimento. Como que eu vou saber se eu estou dando bons frutos? Conhece-te a ti mesmo. Nos conhecendo. Diariamente, fazermos as nossas reflexões. Como eu agi no meu dia de hoje? Hoje a minha árvore deu bons ou maus frutos? A minha palavra edificou, auxiliou, consolou? Ou ela colocou alguém para baixo, prejudicou ou humilhou? Então, diariamente, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre os nossos atos, sobre como nós estamos falando, sobre como nós estamos agindo com o nosso próximo e conosco mesmo. Porque não adianta nós apenas cuidarmos de como falar com o outro, de como agir com o outro, e nós não
cuidarmos de nós mesmos, educando os nossos sentimentos. É uma caridade para com nós mesmos, de amorosidade incrível. Por quê? O que eu tenho que está ali no meu coração hoje que está me incomodando? Será que eu passei o dia com raiva, com ódio, impaciência, com orgulho? O que eu estou sentindo? O meu dia foi, ou aquilo que eu estou nutrindo é bondade, amorosidade, a caridade, a benevolência? Então nós precisamos nos conhecer e nos esforçar para domar as nossas más inclinações. O Espiritismo veio nos revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, os quais se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade, adornando-se de nomes veneráveis para procurar ocultados pela máscara com a qual se cobrem, para tornarem aceitáveis suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e absurdas. E com isso, nós estaremos cuidando dos nossos pensamentos. Os meus pensamentos hoje, eles estão bons? Ou estou pensando em como que eu vou fazer para aquele meu colega pagar aquilo que ele me fez, ou aquela ofensa que ele se dirigiu a mim? Estou pensando que ele tem que pagar por aquilo que ele me fez? Pensando assim, nós vamos atrair espíritos dessa ordem, que vão estar ali para nos enganar, para nos mantermos orgulhosos, para falarmos coisas de que não são verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Cuidas o que pensas, que eu te direis com quem andas. É muito importante. Quem que nós estamos atraindo para o nosso convívio diário? Os benfeitores espirituais? Ou os pseudo-sábios? Os orgulhosos? Então tudo isso faz parte da educação dos sentimentos e do autoconhecimento, que nem falamos antes. Segundo o Livro dos Médiuns, na página 228, sétimo item, os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. O número de pessoas que em diversas épocas, mas principalmente nestes últimos tempos, tem se apresentado como alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, Mãe do Cristo e até por Deus, é enorme. Então que nós tenhamos cuidado, porque sabemos que a maioria dos verdadeiros profetas, eles não se anunciam por nomes já conhecidos, ou até mesmo como Chico Xavier, como Irmã Dulce, entre tantos outros benfeitores que colaboraram em prol do nosso próximo mais necessitado. Se visse disserem, o Cristo está aqui, ireis para ali. Ao contrário, mantei-vos em guarda, pois os falsos profetas serão numerosos. É dessa forma, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que precisais examinar.
se aqueles que se dizem revestidos do poder divino se fizerem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, ou seja, de possuírem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se as suas palavras eles juntarem aos seus atos, então vós podereis dizer: estes são de fato enviados de Deus. Não é simples. Não é apenas se intitular alguém que fez a diferença no nosso mundo, mas precisa ser dotado de qualidades, de virtudes superiores e estar alinhado aos seus atos, aos seus exemplos, à sua vivência, à sua vida. Aquilo que ele diz tem que estar de acordo com o que ele vive. Avançai, pois, marchai sem vacilações, sem preconceitos na caminhada bendita que abraçaste, e de sempre sem temor. Então, assim, devemos concluir que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade de suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que lhe é atribuído ou do personagem sob o nome de que se abriga, ele é apenas um farsante de baixa categoria que não sabe nem mesmo copiar o seu modelo. Não adianta querer dizer que é o Chico e não estar de acordo com aquilo que nós conhecemos, com suas virtudes, com a sua moral, com a sua amorosidade, com a sua benevolência. A maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmos. Eles não se importam com si mesmos, eles não querem aparecer, eles apenas querem cumprir a sua missão. Eles realizam aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto que os falsos profetas revelam-se por si mesmos como enviados de Deus. Então a gente vê a diferença. Que os verdadeiros profetas, eles são descobertos pelas pessoas. Ele não chega se intitulando, se envaidecendo e se orgulhando daquilo que ele é. Porque o verdadeiro profeta, ele está preocupado com aquilo que ele tem que fazer, com aquilo que ele tem que viver, com aquilo que ele tem que exemplificar. E não ostentar alguma coisa. Ele vai auxiliar o outro em silêncio. Ele vai fazer uma prece em favor do outro. Ele no seu íntimo, sem precisar expor para todo mundo que ele fez ou está fazendo uma oração pela humanidade ou pelos irmãos necessitados. Então que nós possamos refletir sobre isso. E Francisco de Assis nos diz: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. A tua vivência, a nossa vivência, nós como conhecedores da doutrina espírita, pode ser o único evangelho que as pessoas irão seguir, que elas irão levar em consideração. Então que nós tomemos cuidado
com aquilo que nós estamos plantando hoje, para que os nossos frutos sejam os melhores. Mas levando em consideração que nós precisamos nos esforçar para isso. Não vai ser nesta encarnação que nós vamos adquirir todas as faculdades superiores dos bons espíritos, dos espíritos superiores e felizes. É uma sucessão de novas oportunidades que nós vamos adquirindo o nosso melhoramento moral e espiritual. Tomemos cuidado, porque quando nós exageramos, quando nós não queremos mostrar muitos defeitos, vamos usar o verniz, então que nós possamos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, cuidando daquilo que nós falamos para o outro. E se hoje nós estamos falando coisas que não iriam nos agradar, que nós possamos refletir e primeiramente nos colocar no lugar do outro. Muito obrigada pela atenção de todos.